Então, família, hoje nós vamos para o quinto encontro do módulo de crescimento espiritual, a vida com propósito. Falamos dos dons espirituais nos últimos encontros e hoje nós vamos falar sobre o que é maior que os dons. Depois dessa explanação tão maravilhosa ali, algumas explanações do apóstolo Paulo, citamos algumas referências de Romanos, de Coríntios, e hoje nós vamos ter como base 1 Coríntios 12, do versículo 31 em diante até o 13, 3. E aí pulamos para o 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios, tá bom? 1 Coríntios 12, 31 em diante, vamos até o 13, 3, e aí depois pulamos para o versículo 13 do capítulo 13. Vamos lá. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Veja que isso Paulo começa a falar depois de ter abordado sobre dons espirituais e a maravilha que eles são. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Aí o versículo 13 de 1 Coríntios 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, como eu falei antes, depois de uma explanação, talvez até a maior das explanações sobre os dons espirituais, então Paulo ressalta que o mais importante do que todos os dons é o amor. O amor é o regulador dos dons espirituais. E sem amor, nenhum desses dons tem sua valia, nenhum desses dons completa a função pela qual eles existem, eles se tornam vazios e subjetivos, tá? Não dá fruto. E não há vida com um propósito real acontecendo sem verdadeiro amor, sem amor de verdade. Então, tudo na vida está relacionado ao amor, né? A gente tem falado bastante sobre isso. O amor tem a ver com relacionamentos. Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E a vida de um filho, de uma filha de Deus, ela tem um propósito específico de existência, que é edificar e evangelizar. Assim vive quem passa a ser filho de Deus. Os dons espirituais, então, dentro desse processo, existem para edificar, para fortalecer, para corrigir e para orientar durante essa jornada aqui na Terra, dentro desse propósito com resultado eterno. Então, tem 3 pontos aqui que eu quero abordar com você com relação ao amor, que é maior do que todos os dons, fazendo relação aqui com os dons espirituais. Nós abordamos aqui sobre vários dons dos últimos encontros, né? E biblicamente falando, os dons são ferramentas para nós. Então, primeira coisa que nós devemos abordar sobre o amor relacionado ao funcionamento dos dons nas nossas vidas é a motivação para vivermos os dons espirituais, para utilizarmos esses dons no propósito eterno pelo qual eles existem, é o amor pelo próximo. Essa é a motivação correta com a qual nós devemos conduzir os dons espirituais. Porque os dons espirituais não são ferramentas apenas para si mesmo, elas são para abençoar o próximo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, o objetivo é edificar, o objetivo é dar. Então, não é para si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas se entregam a motivações deturpadas. Muitas pessoas, ao utilizar os dons, elas têm motivações que não são as motivações corretas. O objetivo muitas vezes é aparentar a espiritualidade, muitas vezes é atrair atenção para si, muitas vezes é exibir poder, muitas vezes é exercer influência e domínio sobre as outras pessoas. Isso acontece no coração do ser humano.
E essas motivações, elas não fazem parte do amor. É só nós lermos 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor, ele é dar, ele é para o outro, não é para si. É justamente o contrário dessas motivações deturpadas que nós acabamos de falar agora. Quando a carne ela toma o controle, as motivações são erradas. Mas quando a motivação está correta, o Espírito Santo toma o controle. E aí então flui com amor e com poder verdadeiramente. Os dons existem para abençoar, para dar, para contribuir com o crescimento da família de Deus, tanto com a edificação dos que estão dentro da família, quanto para abençoar e trazer aqueles que ainda não estão na família, mas farão parte em nome de Jesus. Amém? Então, com essa motivação correta, nós conduzimos os dons na nossa vida. Segundo ponto é que a manifestação, o fluir dos dons espirituais é orientada pelo amor. A manifestação dos dons é orientada pelo amor. E Paulo deixa isso bem claro quando ele ensina que os dons espirituais devem ser praticados considerando a compreensão daqueles que estão ao redor. Veja o que está escrito lá em 1 Coríntios 14, ali no versículo 16, e também do 23 até o 25, quando ele fala sobre o falar em línguas. Ele fala para que haja interpretação. Se vê ali claramente um ensino que deve considerar ali o que os outros, ali os incrédulos ou gentios, como que eles vão entender, porque falar em línguas, apenas por falar em línguas, eles não vão entender nada. É um sinal para os que estão de fora, porém tem que haver interpretação. Então tu vê que Paulo considera ali o falar em línguas, mas que haja interpretação considerando o entendimento do de fora. Isso é amor, né? Porque tem uma finalidade específica, tem uma finalidade especial. Então não é só falar em língua para edificar a si mesmo. Então tu vê que o amor tem que permear o funcionamento dos dons. Até porque Deus é amor, como diz lá em 1 João 4, 7 e 8, porque Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus porque ele é amor. Então, o meio não deve ser o fim. Os dons espirituais não são o fim da coisa, eles são o meio, a ferramenta pelas quais nós vamos fluir para que o objetivo seja alcançado. Então, que a gente não haja com o objetivo final de ter os dons apenas por motivações erradas, mas que a manifestação e que a motivação estejam alinhados com a palavra de Deus, e tudo isso é fundamentado no amor. Quando há amor na motivação e também no fluir dos dons, aí alcança o objetivo que Deus tem. Infelizmente, muitas pessoas se perdem justamente nisso, tá? As pessoas têm motivações deturpadas e acabam não fluindo no amor e se perdem no meio do caminho. Quantas pessoas já conversei aí, pessoas, andarilhos que já fluíram muito nos dons espirituais, estão completamente perdidas. Por quê? Porque dons espirituais, eles se perdem por causa da falta, do vazio do amor. Claro, não estou dizendo aqui que todo mundo que está nessa situação é porque perdeu o amor, cada um tem sua situação. Mas a gente vê pessoas fora da igreja e dentro da igreja que já fluíram nos dons, só que o amor se perdeu. E sem amor, até mesmo os dons, eles se perdem. E o último ponto é que você deve crescer nos dons espirituais. 1 Coríntios 14, 12 diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. A igreja ali de Corinto estava tendo uma confusão com relação aos dons, queriam crescer nos dons, estavam com motivação errada, Paulo alinha, não estavam fundamentando no amor, Paulo alinha. Então, baseado nisso, Paulo até instrui: olha, vocês devem crescer neles, porém, para a edificação da igreja. Então, procure ficar mais atento para reconhecer os dons espirituais em você, porque Deus quer fluir nos dons. Dê mais uma olhada nos outros vídeos, no PDF, para que você possa ali estudar e também pedir a Deus, né? Quem sabe você já vai reconhecer alguns dons que Deus já te deu, né? E que você também sempre ajuste a linha, a motivação do teu coração, para que você possa experimentar em você mesmo esse fluir do Espírito em amor e também para que você possa ver os frutos na vida das outras pessoas. Quando nós andamos na direção do Espírito, nós nos sentimos completos na certeza de viver uma vida com o seu verdadeiro propósito. E aí ficam umas perguntas para reflexão. Tudo que você planeja na sua vida, de alguma forma, é para que as pessoas venham conhecer o verdadeiro amor de Deus, seja direto ou indiretamente? Você tem buscado crescer nos dons espirituais? O que você vai fazer daqui para frente? Fico essas perguntas e que você seja abençoado em teu coração
nos dons espirituais em nome de Jesus, principalmente no amor. Amém.